Amém? Pode sentar agora. Vocês entenderam? Sim ou não? Às vezes a gente fica assim, pastor, onde que o diabo está? Aí você fala assim, fulano está endemoniado. Ah, pastor, o diabo mora onde? Igual um perguntou esse dia, o diabo tem acesso a Deus no céu? Aí eu falei, amigo, eu não sei. Ah, o senhor não sabe não? Não, eu não. Não sei se ele vai, se ele já foi, se ele deixou de ir. Por quê? Porque isso não é interessante. Saber se o diabo vai no céu falar com Deus, se ele não vai. Eu acredito que ele não entra lá mais, mas tem gente que diz que entra. Mas isso não é o mais importante. Olhe para cá agora, por favor. Isso não é o mais importante. Ah, pastor, o diabo está no inferno. Os demônios estão aonde? Será que o diabo pode habitar em um cristão? A gente tem muitas perguntas. Agora, uma verdade qual é? Que o diabo ele está onde? Nas trevas. Quem está entendendo, diga amém. O diabo ele está onde que o pastor falou? Nas trevas. Nas trevas. É esse que é o lugar que ele habita certamente. Porque ele é o príncipe das trevas. Isso vocês têm que guardar. Eu não preciso saber se ele tem acesso a Deus no céu. Olha para cá, por favor, parou a conversa. Eu não preciso saber se ele tem acesso a Deus no céu, se ele está no coração do irmão. Mas eu tenho que saber primeiro ponto, que ele habita onde? Nas trevas. Ele habita onde há o quê, pastor? Escuridão. E eu não estou falando de uma escuridão, irmão, natural, não. Eu estou falando de uma escuridão espiritual. Eu estou falando de trevas espirituais, me referindo ao quê? A pessoas que estão cegas, pessoas que estão rebeldes contra Deus, pessoas que não conhecem a palavra de Deus, pessoas que conhecem, mas não praticam a palavra de Deus. Essas pessoas estão com problema de trevas espirituais. Amém? É isso que você tem que entender. Pastor, e aí? Então você está com o coração propício para o diabo. Ele pode colocar o que Deus permitir ele colocar, ele vai colocar. Mas muitas vezes Deus vai permitir, por quê? Porque ele está tendo legalidade sua. Ele vai destruir a família porque você está dando legalidade. Ele vai destruir a amizade porque você está dando legalidade. Ele vai acabar com a sua vida porque você persiste em continuar em rebelião contra Deus. Amém? É uma pessoa ignorante. É uma pessoa sem conhecimento da fé, irmãos. É uma pessoa sem Deus. E a partir desse momento ele consegue te matar espiritualmente. Porque se existe uma treva onde você guarda ela dentro de você, se existe uma cegueira espiritual, se existe um pecado, se existe um pensamento ruim, uma pessoa que não ouve a palavra de Deus, pastor, Deus mandou perdoar, mas eu não vou perdoar. Porque você está em trevas o quê? Trevas espirituais. Deus mandou perdoar, mas você diz o quê? Que você não vai perdoar. Esse coração está no jeitinho para o diabo. Esse coração, ele está com a brecha, um vácuo, que cabe uma legião de demônios. Vocês estão entendendo? Digam amém. É isso que nós temos que entender. Na oração eu pedi para que Deus, pela misericórdia e graça e poder, Ele tirasse toda a treva de nós. Ele nos levasse ao arrependimento, Ele nos levasse à confissão dos nossos pecados. Porque também, irmão, não pense que você tem discernimento para conhecer as trevas que há em você, não.
Sem a luz de Cristo, ninguém vai conseguir enxergar nada. Se a luz de Cristo não entrar, a treva vai continuar. Por que tem tanta gente na igreja que é amargurado? Eu tenho parte com Jesus. Mas são pessoas cheias de preconceito, pessoal bobo, pessoal verdadeiramente perturbado. E isso a gente tem visto mais dentro da igreja do que lá fora, irmãos. O diabo está mais manifestado dentro da igreja do que fora da igreja. Os religiosos têm que tomar muito cuidado por causa do engano, da hipocrisia. Uma das estratégias que o inimigo está usando demais é fazer com que o crente viva de aparência. Nós temos uma aparência de santidade, mas no fundo, amamos a treva. No fundo, nós continuamos rebeldes contra Deus. Por quê? Porque eu só faço aquilo que eu quero. Se eu não quero perdoar, eu não perdoo, irmão. Se eu quero fazer cara feia para um irmão, eu faço. Se eu quero desaforar um irmão, eu vou desaforar. Se eu quero tratar mal, eu trato. Mas depois, quando chega um outro irmão, aí você fala, rapaz, desmunhecando, rapaz. E não é por aí, não. Nós temos que nos libertar das trevas. Por quê, pastor? Porque Jesus, ele veio para nos libertar das trevas. Esse é o propósito de quem? De Deus. Chamar você para andar na luz. Deus oferece justiça. Justiça é o quê? Ser justo. Justiça é o quê, pastor? Ser correto. O justo, ele vive pela fé. A palavra diz isso. Quem é o justo? O que pratica justiça. Quem pratica justiça? Quem ouve, dá atenção, quem recebe, quem frutifica em comportamento. Porque são pessoas que ouvem e praticam a palavra de Deus. Esses vivem pela fé. Esses são justos. Não são justos em si mesmos, irmãos. Não, eu sou uma pessoa boa. Eu vejo muita gente chegar, pastor, eu sou uma pessoa boa. Você não é bom não, irmão, você é péssimo. Você vai ser bom se você obedecer a Cristo. Ele que vai te justificar. Você não se justifique. A pior coisa é quando eu digo, eu não gosto de maldade. Presunçoso. A natureza humana é maligna. A natureza humana, ela é propensa ao pecado, à maldade. O que nós temos dentro de nós, irmãos, é maldade. Pés ligeiros para a prática de coisas ruins. A nossa origem é essa. Nós estávamos aprisionados nas trevas. Quando uma pessoa entra na igreja, a primeira coisa que ela tem que buscar é a libertação das trevas. A maldade que há dentro de nós, a angústia que há dentro de nós, pessoas que chegaram aqui depressivas, pessoas que chegaram aqui raivosas, igual pitbull. Você olhava para a pessoa, já estava... Entendeu? Não tinha tranquilidade. Testa franzida, ó. Já anda assim. É o que, irmão, que você tem? Está amargurado de espírito. Mas é falta, sabe de quê, irmão? De paz interior. Talvez a guerra seja com você mesmo, mas na maioria das vezes a nossa guerra é com as pessoas. Às vezes o diabo coloca a gente, o nosso eu, contra nós mesmos. Nós vivemos num estado, sabe de quê? De amargura. Não pode ninguém chegar perto que vai agredir. Aí depois quer ser acariciado. São pessoas que querem reconhecimento.
como que você vai ter reconhecimento se você trata mal? Você já é um bloqueio, porque você guarda dentro de você trevas. E geralmente as pessoas, irmãos, elas se afastam de trevas. As pessoas se afastam de gente ignorante. Aí quando a pessoa está vendo que não está conseguindo ninguém, começa a se vitimizar. Ah, ninguém me dá atenção, minha vida é uma desgraça, eu estou assim, eu estou assado. Não vai resolver nada. Nós temos que limpar o quê? Nós temos que limpar o nosso coração. Nós temos que retirar de dentro de nós o pessimismo. Nós temos que retirar de dentro de nós aquilo que não está de acordo com o caráter de Deus. Nós fomos chamados para andar na luz, nós fomos chamados para andar em justiça, como servos de Cristo. Como servos de Cristo, você é justo. Mas peça a Deus, Senhor, me ilumina. Não é você que vai produzir isso. Deus que produz isso em nós pela graça. Deus é que salva. Deus é que salva. Ninguém se salva. Deus é que salva pela graça. Ele é que faz a luz chegar até o seu coração, irmão. Ele que abre ouvidos espirituais, Ele que abre visões, uma vista saudável para enxergar o verdadeiro estado. Por que eu não consigo, pastor, discernir o meu caráter? Por que tem tanta gente que não gosta de mim? Por que eu tenho contenda com tantas pessoas? Porque o problema muitas vezes está em você, irmão. É muito fácil a gente dizer assim, todo mundo arruma problema comigo. Mas quando a pessoa fala, todo mundo arruma problema comigo, eu aconselho a essa pessoa a dar uma olhadinha para dentro de quem? Dentro de si mesma. Olha para dentro de você mesmo para ver se você não é o estopim. Para ver se você não é a bomba que explode. Amém? Nós temos que nos analisar. Peraí, pastor, o que tem de ruim dentro de mim? Eu maltrato fulano por quê? Eu não deveria maltratar. Ah, não, mas fulano é uma pessoa abusada, fulano fez isso comigo, fulano fez aquilo comigo, mas você vai ter que pegar e fazer, sabe o quê? Liberar o mal do seu coração e ser vigilante. Eu ensinei aqui no último culto que Jesus disse o quê? Sede manso como o quê? A pomba, mas prudente como o quê? Como a serpente. Mas você vai estar lidando com o quê que Jesus falou? Com lobo. Prudente para vigiar, prudente para se defender, prudente para não se deixar enganar, prudente para não cair na armadilha do inimigo, mas ao mesmo tempo um coração puro, sem preconceito. Não é porque fulano merece um julgamento que eu tenho o direito de julgar. Porque senão eu vou guardar trevas dentro de mim. Quem está entendendo, diga amém. Senão você vai guardar treva dentro de você. Ah, pastor, fulano me maltratou, meu irmão, minha irmã, briga de herança, não sei o quê. E a gente se acha justo. É isso que o diabo gosta, quando você se justifica e faz o que você quer porque você julgou a sua atitude correta. Mas o justo vive pela vontade de quem? O justo vive pela vontade de Deus. Ninguém vai ser salvo se não viver pela vontade de Deus. Se nós não vivemos pela vontade de Deus, irmãos, essa passagem nossa, essas reuniões que fazemos aqui, elas não vão valer de nada. Se eu guardar o preconceito dentro de mim, eu estou tomando o lugar do Senhor, eu estou julgando. Por isso que hoje Deus me deu, olha, você tem que chamar o povo a se avaliar, pedir a luz de Cristo para que possa ser identificada as trevas. Porque Jesus Cristo veio para isso. E a palavra diz que nós temos que buscar a justiça. Buscar a justiça foi a ordem de Deus. A ordem de Deus para os pretendentes do reino é buscar o reino. Buscai, pois, primeiro o quê?
o reino de Deus e a sua justiça. Amém? Eu tenho que buscar o reino de Deus, eu tenho que buscar a justiça. Por quê, pastor? Porque eu estou vivendo em injustiça. Por quê, pastor? Porque eu estou andando em trevas. Mas a profecia de Isaías em relação a Jesus Cristo foi essa, que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Amém? O povo que andava em trevas viu uma grande o quê? Uma grande luz. E sobre os que habitavam no vale da sombra da morte, resplandeceu essa luz. Diga glória a Deus. Nós habitávamos, irmãos, no vale da sombra da morte. Jesus, ele iluminou você. Sabe o que está acontecendo aqui? Nós estamos debaixo da luz. Agora, pastor, e aí? Vai dar resultado? Não, somente se eu receber essa luz. Eu ainda vou ter que pedir a Deus para abrir o quê? Os meus olhos. Como que uma pessoa cega pode enxergar a luz? Ela enxerga? Não. Se a alma estiver cega, a alma não vai poder ver a luz. Ou seja, não há sensibilidade. Não há sensibilidade para ouvir um mandamento. Perdoa 70 vezes 7. Não há sensibilidade para ouvir um mandamento, seja manso. Não há sensibilidade para ouvir, ajude o próximo, ame o próximo. Não há sensibilidade para ouvir, faça caridade ao necessitado. Por quê, pastor? Porque nós não temos essa capacidade. Deus tem que abrir também os olhos espirituais. Jesus tem que abrir os olhos espirituais. Jesus tem que abrir os ouvidos. Eu só vou fazer, irmão, a vontade de Deus, se Deus me der essa capacidade. Mas como é uma graça, eu tenho que pedir, eu tenho que me humilhar, eu tenho que buscar o reino de Deus e a sua o quê? E a sua justiça. Diga glória a Deus. Quando Isaías falou que Cristo, o povo que andava em trevas viu a luz, isso foi repetido por Mateus. Por quê, pastor? Porque essa palavra era conhecida daqueles que viviam meditando na palavra. Eles conheciam essa profecia. Peraí, vai vir uma luz. Vai vir uma luz para iluminar cada um de nós que estamos na escuridão. E essa luz era Jesus, e essa luz veio, irmãos, para os judeus. Essa luz depois foi estendida para os gentios, os judeus recusaram essa luz. E a salvação foi estendida para nós. Amém? Mas eu preciso de quê, pastor? Eu preciso de Cristo, eu preciso abrir o meu coração, eu preciso receber a glória do Senhor, eu preciso do esclarecimento de Jesus Cristo. A palavra diz: levanta-te, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará, Cristo te esclarecerá. Nós precisamos de luz, irmãos, digam glória a Deus. Para quê, pastor? Para dissipar a treva. Nós temos que pedir a Cristo: dissipa as trevas da minha alma. Que a glória de Deus venha nascendo, de fé em fé, de glória em glória, eu consiga mudar, eu consiga me libertar dos males, que muitas vezes, irmãos, eu conservo no meu coração. Tem gente que conserva amargura, ódio. Eu estou falando de coisas simples, mas são trevas, maus tratos. Um dia está rindo, e outro dia está com a cara fechada. São pessoas que têm instabilidade emocional, mas sabe por quê? Trevas. São pessoas que não se controlam, são pessoas que não dominam o seu estado de espírito. E isso vocês têm que entender. Ah, pastor, um dia eu estou de um jeito, outro dia eu estou feliz, outro dia eu estou pedindo para morrer. Ridículo. Isso é coisa ridícula, isso é coisa do diabo mesmo.
E nós temos que ter uma estabilidade. Por quê? Porque Jesus, ele dá essa estabilidade. Jesus nos prepara para o que der e o quê? Para o que der e vier. Jesus prepara você para se alegrar, Jesus prepara você para sofrer, Jesus prepara você para enfrentar o que der e vier. Porque ele enfrentou tudo, mas ele tinha o quê, pastor? Ele tinha luz. Irmão, Jesus vai voltar. E ele não pode encontrar o seu coração em trevas. O que o pastor Luiz Fernando quer é que você busque essa purificação pela palavra de Deus, aceite a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, ore para que Deus transforme você conforme está escrito. Senhor, a palavra está dizendo para perdoar, mas o meu coração é tão duro. Pode confessar para Deus. Senhor, eu olho para a cara daquela irmã, mas me dá uma vontade de fazer uma desgraça com ela. Mas o Senhor vai tirar isso do meu coração. Eu tenho inveja. Eu tenho inveja da vida de fulano. Mas eu quero me livrar disso, Senhor. Eu não aguento mais ser escravizado por esse sentimento, olhar para uma pessoa e sentir o desejo pela alegria dela, por aquilo que ela tem. Irmão, isso é coisa do diabo. Isso é coisa do diabo. E muitas vezes nós estamos envolvidos com esse tipo de coisa e não estamos enxergando essas trevas. Por quê? Porque a luz de Cristo ainda não te esclareceu. Só que isso é uma questão, sabe de quê? De iluminação de Deus. Eu estou falando de entendimento. Eu entender o meu estado. Eu entender a minha condição. Vocês têm que se conhecer. Onde que está o meu ponto fraco? Onde que está a minha maldade? Onde que a tentação me ataca mais? Onde que eu sou mais tentado, e muitas vezes até dominado, e muitas vezes cercado. Dominado porque me leva a praticar certas coisas que desagradam a quem? Desagrada a Deus. Eu tenho que identificar essas trevas. Eu tenho que pedir a Cristo para me sensibilizar, para eu não ser tão duro de coração, tão incrédulo, a ponto de saber que Deus me mandou fazer uma coisa, mas eu não faço. Deus mandou você ser manso, Deus mandou você ser bondoso, Deus mandou você perdoar. Isso não quer dizer que você vai ser bobo. Mas Ele mandou você ser prudente. Ele mandou você ser esperto. Cristão não precisa ser bobo, mas ele tem que ter o coração o quê? Coração puro. Purifiquem o coração de vocês para que o diabo não encontre legalidade, para que o diabo não encontre ponto fraco. Eu não estou falando só em questão de tratamento, não. Às vezes, nos nossos enfrentamentos do dia a dia, existe desânimo. Hoje mesmo eu recebi um jovem lá no meu portão, ele tocou a campainha, aí a empregada atendeu, aí falou: pastor, quer falar com o senhor aqui, um tal de fulano de tal. Aí eu falei: tal de fulano de tal, deixa eu ver aqui quem é ele. Aí eu peguei o telefone, eu falei: vai pedir alguma coisa, eu vou falar com ele para voltar depois. Aí ele falou assim: pastor, eu estou com o meu coração amargurado. Bateu justamente com o que eu estava estudando, as trevas. Aí eu falei: ele está em trevas. Aí eu fui lá. Aí ele falou assim: pastor, eu estou sem nada dentro de casa, 2 filhos, estou pensando em fazer besteira. Amém, gente? Estou pensando em fazer besteira. Eu falei: o que adianta você fazer besteira? Você está cedendo à tentação. Você tem que enfrentar a situação, irmão, e não pensar em ceder à situação. Você tem que enfrentar o inimigo. O inimigo te cercou. Ele agora está querendo colocar você no lugar onde ele quer. Ele agora quer implantar a injustiça. Ele quer que você saia para roubar. Ele quer que você saia para matar. Ele quer que você vá para o tráfico. Mas você tem que tirar essas trevas da onde? Você tem que tirar essas trevas do seu coração.
Você tem que procurar produzir alguma coisa. Para quê? Para que você não fique tão atormentado. E não pense que você falando, que você vai fazer uma bobagem. Muita gente não está nem aí. Pode se matar, pode pular do Rio Paraíba, pode entrar para o tráfico, pode fazer o que você quiser. Sabe o que eles vão falar para você? Eu te avisei. Amém, irmãos? Mas só que nós, depois que fomos libertos das trevas, nós temos que ter sensibilidade para aliviar essas pessoas. Nós temos que socorrê-las. Por mais que nós venhamos a ser tirados como bobo, que às vezes a pessoa fala assim, enganei fulano, né? Fui lá e contei uma historinha da carochinha para ele, ele acreditou. Mas eu pergunto, e se for real? Você não vai duvidar do diabo, vai? Você vai ficar perguntando, será que é o diabo? Não, você vai logo aplicar o bálsamo do evangelho da salvação. Você vai usar a justiça de Deus. E qual é a justiça de Deus? A justiça de Deus manda você libertar os cativos. A justiça de Deus manda você aliviar o sofrimento alheio. A justiça de Deus, ela manda você tratar o necessitado, suprindo a necessidade dele. Não é julgar. Nós temos o quê, pastor? Agora eu recebi a minha libertação, agora eu vou proclamar essa libertação. Conversei com ele mais de meia hora. E ele saiu de lá, eu senti que ele se renovou com a conversa, irmãos. Não foi por causa da ajuda que eu dei a ele, para ele comprar a carnezinha para os filhos dele, não foi isso. Eu tenho certeza. Valeu mais as palavras que ele ouviu de incentivo, de motivação, não desistir, procurar encarar a realidade da vida dele com a cabeça erguida. Muitas vezes a gente permite que os pensamentos ruins, o pessimismo, um pensamento negativo, falta de esperança, tristeza, angústia, você fica sentindo pena de si mesmo. É isso que o diabo gosta, e ele vai te destruir. Então, tanto na questão de tratamento com as pessoas, tanto na questão de enfrentamento dos problemas do dia a dia, Jesus disse o quê? Buscai, pois, primeiro o reino de Deus. Quando Jesus falou essa palavra, irmãos, ele falou das necessidades. Quando Jesus disse buscai, pois, primeiro o reino de Deus, antes ele falou assim, olha, tem gente que fica atrás de roupa, de comida, de bebida. Tem gente que fica ansioso, preocupado demais, mas ele prometeu uma proteção e um suprimento para quem buscar o reino de Deus e a justiça de Deus. Reino de Deus é o que, pastor? Governo de Deus. Justiça de Deus é o que, pastor? Caráter de Deus. Deus em primeiro lugar, priorizar o Senhor. Fazer aquilo para o qual você foi chamado. Eu vou me livrar das trevas quando eu me voltar para Deus e dizer para Ele, eis-me aqui para fazer a sua o quê? A sua vontade. É a melhor forma de nos livrarmos das trevas. É fazer o que fomos designados a fazer na criação. Adão tinha que se sujeitar a Deus. Eva tinha que se sujeitar a Deus, obedecer a Deus em foi um só mandamento. A árvore que está no centro do jardim, do fruto dela não comereis, porque o dia que comerdes, vocês vão morrer. Mas mesmo assim eles permitiram a treva entrar onde? Eles permitiram a treva, e quando a treva entra, olhe para mim, para você entender, você perde o domínio. Qual o domínio, pastor? O domínio próprio, equilíbrio. Você passa a ser um boneco na mão do diabo, porque você perdeu a capacidade de autocontrole, de temperança, de domínio próprio. Por quê? Porque a treva entrou, ela destrói a sua capacidade espiritual.
ela te mata, ela te separa de Deus. Deus, ele perde o controle, por quê? Porque você entregou o controle para o diabo. Então nós temos que nos libertar das trevas. Pastor, é medo, é desconfiança, é insegurança, é instabilidade emocional, é uma pessoa muito frágil, é uma fragilidadezinha, se der se contrariar um cadinho, já está igual essas galinhas, começa a cacarejar. Nervoso. Amém? Mas não é isso que Deus quer. Deus quer pessoas equilibradas. Deus quer pessoas equilibradas, irmãos. Pessoas que pensam, mas pensam de acordo com o pensamento de Deus. Não se descontrole, não se desespere. Ouça com atenção. Veja qual é a reação, como que seu coração está reagindo. Na medida que o dia vai avançando, como que você está reagindo? Começou a trabalhar com 2 horas de serviço, já não está aguentando mais. É porque tem alguma coisa errada. Eu não estou conseguindo me controlar, pastor. A mulher não pode olhar para você que você já pergunta, o que está olhando? O marido não pode pedir uma coisa que saco, sou homem enjoado. Amém? A pessoa não quer fazer a vontade de quem? A vontade de Deus. É isso que eu estou querendo dizer. São pessoas que estão se deixando levar. Mas, pastor, a primeira coisa que eu tenho que fazer, priorizar o Senhor, fazer aquilo para o qual eu fui chamado, designado por Deus para fazer. Aí eu vou receber o cuidado de Deus, porque Jesus falou, estas coisas vos serão acrescentadas. Se você buscar o reino de Deus, a justiça, estas coisas vos serão acrescentadas. Se referindo ao quê? Aos anseios da vida, às solicitudes da vida. Comida, bebida, roupa. A natureza da ave, Jesus citou. A natureza dos lírios do campo, Jesus citou. Jesus falou, as aves não semeiam, mas elas têm o que comer. Os lírios do campo não compram roupa, mas se vestem de forma esplendorosa, que nem Salomão se vestiu. E vocês? E nós, irmãos? Será que nós estamos desprovidos do cuidado de Deus? Jesus vai e ensina qual é a fórmula de uma pessoa receber o cuidado de Deus, buscando primeiro o reino de Deus e a sua o quê? E a sua justiça. Entendam isso. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Pastor, eu tenho que fazer o que Deus manda, para quê? Para viver debaixo da proteção de Deus, para receber o cuidado de Deus. Eu tenho que buscar o reino de Deus. Eu tenho que buscar a justiça. O que é a justiça? A prática da palavra. Eu tenho que pedir a Deus para me fazer enxergar que a palavra é mais importante. Senhor, me faça enxergar com seriedade a palavra. Me faça ser uma pessoa responsável na minha caminhada com Deus. Me faça viver pela fé de fato e de verdade, mas que eu não seja um homem de pequena fé. Quem é o homem de pequena fé? São as pessoas que estão na igreja, sabem o que tem que fazer, mas não o quê? Mas não fazem. Jesus chamou Pedro de homem de pequena fé quando ele começou a afundar no mar. Jesus chamou os discípulos de homens de pequena fé quando eles não conseguiram expulsar o demônio daquele jovem possesso. Vocês não puderam expulsar por causa da vossa pequena fé, porque faltou concentração, porque faltou jejum, porque faltou oração, ou seja, faltou concentração nas coisas de Deus. Faltou justiça em seus corações, faltou justiça imputada pela palavra, faltou obediência, faltou submissão, faltou dependência de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É isso, pastor, eu não vou conseguir resistir se eu não buscar a justiça. Por quê? Porque tudo que passar da justiça de Cristo é treva. Tudo que eu produzir por mim mesmo é treva. Eu vou dar legalidade para o diabo. Mas a palavra diz que eu tenho que procurar a justiça. O reino de Deus
não é comida e nem o quê? Mas é paz, alegria e o quê? E justiça no Espírito Santo. Então, o que eu quero dizer? Que nós viemos para Jesus. E por isso nós estamos numa guerra espiritual. Porque o diabo, ele não vai querer que a luz entre. Ele vai querer que você permaneça em trevas. Ele não vai querer que você busque a posição que Deus quer para você, que deu a Adão e Eva, e Ele quer devolver hoje essa posição de paz, essa posição de comunhão, essa posição de autocontrole, de domínio. Adão e Eva tinham domínio? Tinham. A palavra diz isso: dominai, sujeitai. Ou seja, eles não eram, irmãos, cativos de nada. Porque eles estavam em comunhão direta com quem? Direta com Deus. Quando uma pessoa está em comunhão direta com Deus, não tem treva para aprisioná-la. Não tem treva que coloque essa pessoa em sacrifício. Por quê? Porque essa pessoa está vivendo na posição que Deus mandou. Essa pessoa está se submetendo ao reino de Deus. O reino de Deus está no coração dessa pessoa, porque ela está vivendo em Cristo Jesus pela fé, na obra de Jesus. São pessoas que estão vivendo pela palavra da justiça, pela verdade. A verdade de Deus é escudo, a verdade de Deus é proteção, a verdade de Deus é libertação. Digam glória a Deus. Vocês têm que entender isso, pastor. Eu preciso ouvir. Eu tenho que me voltar para Deus e ouvir, confiando na palavra dele, crendo nele até o final. Crendo em Deus até o final, irmãos. Creio em Deus até o final. Pastor, eu vou crer em Deus até o final. Na passagem de Judas, nós temos 3 exemplos de pessoas que não confiaram em Deus, grupos que não confiaram em Deus, grupos que foram escolhidos por Deus, mas se rebelaram. Da mesma forma, irmãos, pode acontecer com qualquer um de nós. Nós somos escolhidos de Deus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Eu creio que nós somos escolhidos de Deus, mas sabe, pode acontecer o quê? Nós nos rebelarmos. Nós não confiarmos naquilo que temos ouvido todos os dias. Nós não nos rendermos a isso aqui. Mas isso também não vem de nós. Eu tenho que orar a Deus, Senhor, que a tua palavra entre no meu coração, Senhor. Não permita que essa palavra saia, mas permita que essa palavra entre, que essa palavra ilumine a minha alma, que essa palavra seja um bálsamo, ela me lave, ela me transforme, ela me santifique, ela me faça transformado à sua imagem e semelhança. Diga glória a Deus. É dessa forma, irmãos, é dessa forma que Deus quer. É dessa forma que Deus quer. Mas nesse livro de Judas, a nação de Israel, ela foi liberta por Deus, liberta pelo poder de Deus, as garras de Faraó, mas na hora de entrar na terra prometida, eles disseram não. Nós queremos voltar para o Egito. Vocês estão entendendo? Amém? Deus te trouxe, Deus te alcançou com a palavra, Deus te alcançou com a luz, mas a gente diz o quê? Deus me ensinou o perdão, mas eu disse o quê? Deus me ensinou a bondade, mas eu disse o quê? Deus me ensinou o amor, mas eu disse não, amor não, ódio sim. Prosperidade material sim, amor não. Nós vamos pregar prosperidade material, a igreja enche. Nós vamos pregar amor, larga isso. Isso é igreja de frouxo. Igreja que prega amor, igreja que prega caridade, igreja que prega salvação, igreja que prega arrependimento, é igreja de frouxo. Por quê, pastor? Porque o povo quer o quê? Aquilo que satisfaz a carne. As pessoas estão gostando de encher o coração de trevas e não de luz. São pessoas que rejeitam o evangelho, não recebem o evangelho. Não recebem a oferta da salvação, não recebem essa libertação que está em Cristo. E Israel rejeita a terra prometida, não creu e recusou a entrar na terra prometida.
Da mesma forma, os anjos que foram criados por Deus, eles se rebelaram por orgulho e seguiram a Satanás. Esse é o segundo grupo. O segundo grupo que rejeitou a cobertura do Pai Celestial, rejeitou a posição dada por Deus. Israel recebeu uma posição dada por Deus e rejeitou Cristo. Rejeitou a salvação, rejeitou a terra prometida. E da mesma forma, irmãos, o Evangelho veio para nos iluminar. O Evangelho foi dado por Deus à igreja. O Evangelho foi uma grande graça sendo oferecida a traficantes, a prostitutas, a ladrões, a todo tipo de pecadores, todos os tipos de pecadores, mentirosos, falsos, angustiados, amargurados, nojentos, seja o que for. Esse evangelho veio para tirar essa sujeira da sua alma, esses pensamentos ruins, esse tipo de comportamento. Mas o que nós fazemos? Nós rejeitamos, nós nos rebelamos contra Deus. Não cremos, recusamos. Por quê, pastor? Porque as trevas vencem. As trevas estão vencendo. As trevas estão sendo guardadas dentro de você. Você está guardando pensamentos e sentimentos do diabo. Você está propício a ser casa de Satanás, a ser usado pelos demônios. É essa libertação que a igreja tem que entender. É essa libertação, é essa estratégia do diabo que a igreja tem que alcançar. Da mesma forma, o terceiro grupo. Judas citou 3 grupos, eu falo o terceiro, Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, tão dominados pelo pecado, que Deus falou, não tem jeito, que caia fogo do céu sobre aquela cidade, e Sodoma e Gomorra foi eliminada. Essas cidades foram eliminadas. Por quê, pastor? Porque o domínio do pecado foi tão grande. Eles não tomaram posição diante de Deus. Os anjos tinham uma posição diante de Deus, sim ou não? Mas eles seguiram a Satanás. O próprio Satanás tinha uma posição diante de Deus, mas ele se rebelou contra Deus. É isso que acontece conosco também. Nós estamos sendo chamados para retomarmos a nossa posição diante de Deus. Qual, pastor? Santos. Santos, irrepreensíveis. Amém? Pessoas justas. Posição de justiça imputada pela nossa comunhão com Cristo. Posição de justiça imputada, não é justiça própria, não é autojustificação. Eu não faço mal a ninguém, não é isso não, irmãos. Deus me disse, Deus me deu ordem para que eu ame o próximo, Deus me deu uma ordem para que eu perdoe. Não sou eu que vou fazer o que eu quero, eu vou fazer o que Deus está mandando. E Sodoma e Gomorra rejeitaram a verdade e Deus puniu o pecado e vai punir o pecado dos rebeldes até o final dos séculos. Nós temos que tomar uma posição com Deus, irmãos. Ou você aceita Cristo, ou você continua em trevas. Ou você busca o perdão, ou você vai ser separado de Deus. Amém? Satanás, ele se rebelou contra Deus. O que aconteceu com ele? Foi castigado a viver em trevas. Ele vive em trevas. Ele é o príncipe das trevas. Mas isso não é um título bom para ele, não. Príncipe da perdição. Príncipe da imoralidade. O que é treva, pastor? Essa treva é uma escuridão moral. Satanás, ele nunca vai ter a oportunidade de receber a luz. Por quê? Porque ele foi condenado a uma escuridão moral. Ele foi condenado a viver na injustiça, na mentira. Amém? Deus está ausente do coração do diabo, irmão, para o resto da vida. Só que Deus, ele quer voltar a reinar nos nossos corações. Deus, ele quer voltar a nos dar a nossa posição espiritual. Mas você precisa pedir a Cristo para te iluminar. Você precisa abrir o seu coração para Cristo e dizer: Senhor Jesus, retira as trevas da minha alma. A palavra diz que Cristo nos resgatou das trevas.
Cristo nos libertou da autoridade e da jurisdição das trevas. Mas o príncipe das trevas é o diabo. O príncipe da maldade é o diabo. O pai da mentira é o diabo. O pai da mágoa, da amargura é o diabo. Ele é o autor desses sentimentos ruins. Ele produziu isso em nós, através do pecado. Nós fomos desenvolvendo uma maldade. Nós nascemos no pecado. E só Cristo pode nos libertar, irmãos. Só Cristo pode libertar o traficante. Só Cristo pode entrar no coração dos presidiários, que eles estejam me ouvindo nesse momento. Os presidiários, se eles abrirem o coração e pedirem a Cristo para entrar, pedirem a graça de Deus, não é que isso vai acontecer porque eles querem, mas eles têm que entender: eu não quero continuar vivendo em trevas, eu não quero continuar sendo uma marionete do diabo. Eu não quero continuar no sofrimento, eu não quero continuar na prisão, eu não quero continuar com o meu coração ausente, com a ausência de Deus, um coração vazio. Amém? Tem gente que está degenerado, irmãos, na escuridão. Pastor, Deus nos resgate de todas as trevas. Eu digo que você tem que conhecer a vontade de Deus, você tem que receber a sabedoria de Deus, conhecer a vontade de Deus, receber a sabedoria de Deus e começar a progredir, começar a caminhar, começar a melhorar. Não parem de melhorar. Olhe para mim, por favor, já vou encerrar. Não parem de melhorar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz entrar. Essa palavra aqui, irmãos, que eu falei com vocês para abrir, Lucas 11, ela fala dessa luz. Vamos lá em Lucas 11 para a gente entender o que o pastor está falando. Pastor, como é que é isso? Pelo amor de Deus, eu não estou entendendo nada, mas vai entender agora. O senhor falou tanto, o senhor falou que eu estou igual uma galinha, eu vou embora, não vou voltar nunca mais. Não é isso não, irmão, calma aí, isso é força de expressão, não me entenda mal. Aqui eu falei da onça, quando falo de galinha ninguém quer. Onça todo mundo quer ser, onça eu vou ser leão, mas se falar de rato, ninguém quer ser rato. Me chamou de rato, não, eu sou um homem muito velho para estar ouvindo essas coisas, então eu vou embora. O senhor chamou, não gostei não, o senhor não respeita. Calma aí, me perdoe, irmão, me perdoe, calma. Não vai me bater na saída não, calma aí. Amém? A candeia do corpo, versículo 33, amém? Olha o que Jesus fala, para a gente encerrar com a mensagem de Cristo sobre tudo que a gente falou. Ninguém acendendo uma candeia, a põe em o quê? Em oculto. Olha para mim, irmãos, o evangelho não está escondido. Se você falar assim, eu não sabia, você está o quê? Você está mentindo. Se você falar assim, eu nunca ouvi dizer que tem que perdoar, você está mentindo. Porque o que mais se prega aqui nessa igreja é perdão, misericórdia, comportamento espiritual. É o que mais se prega aqui nessa igreja. Apesar dos nossos, muitas vezes a gente brincar um cadinho, mas a pregação é séria. A pregação é séria, a pregação é descontraída, mas é séria. A pregação é com responsabilidade, porque eu sei o quanto isso é importante para nós. Então, a palavra está dizendo aqui, ninguém acende uma candeia e põe oculto. Ou seja, o evangelho, ele não veio para ficar escondido, ele está para iluminar a todos. A todos. Quando Jesus ordenou a igreja para ir, ela disse o quê? Ide e o quê? Pregai o evangelho a quem quiser ouvir. Não foi isso? Foi? Não. Como é que foi, irmã? Pelo amor de Deus, irmã. A senhora está uma onça, hein? Ide pregai o evangelho a todo o quê?
Ele não mandou o evangelho ser pregado a quem quisesse ouvir. E de pregar o evangelho a todo o quê? O evangelho tem que ser propagado. Ou seja, essa candeia está acesa para todo mundo. O evangelho representa essa candeia aqui, irmãos. Então ele falou aqui, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entrem o quê? Vejam a luz. Então o evangelho está aceso, como uma candeia. Amém? O evangelho está aceso, o evangelho não está escondido, mas está sendo pregado a toda o quê? A toda criatura. A sabedoria de Deus foi colocada num velador para que todo mundo tenha acesso. Todo mundo já ouviu falar do evangelho, todo mundo já ouviu falar de Jesus Cristo. Jesus Cristo é essa luz. Jesus Cristo é essa luz que tem um espírito, uma essência que precisa ser conhecida. Então ele manda amar, essa luz manda você amar, essa luz manda você se arrepender, essa luz manda você buscar o reino de Deus, essa luz manda você buscar a justiça de Deus, ser honesto, ter um coração puro. Então não tem como você dizer assim, eu não ouvi falar disso. Todos que estão na igreja ouviram, todos que estão na igreja receberam essa luz, todos têm acesso à sabedoria de Deus, foi colocada num velador para todos, essa oportunidade é para todos. Deus não escolheu A, B e C para ouvir o evangelho, mas ele disse aos ministros, ide pregai o evangelho a toda o quê? A toda criatura. Diga glória a Deus. Porque o evangelho ele mostra o caminho da felicidade. Por isso que Jesus quer que você receba o evangelho, porque o evangelho, ele mostra o caminho certo e verdadeiro da felicidade. Mas para você ver essa luz, você vai precisar de quê? Olha para mim, o quê? Para ver eu preciso de quê, irmão? Eu preciso de olhos. Amém? Mas é um olho que enxerga, não é um olho fechado, é um olho aberto. Eu preciso de olhos, pastor, eu preciso de olhos para enxergar, para ver a luz de Cristo. Para ver o que Cristo representa, eu preciso de olhos, e os olhos têm que estar saudáveis. Se for um olho cego, vai enxergar? Não. Eu não posso ter cegueira, o quê? Espiritual. Eu preciso entender a vontade de quem? A vontade de Deus. Eu preciso discernir o bem e o mal. Porque o evangelho vai separar o bem e o mal. O evangelho vai separar carne e espírito. O evangelho vai separar alma e espírito. O evangelho vai separar verdade e falsidade. Quando ele dizer, você não pode odiar, aí eu identifico que tem ódio dentro de mim. O evangelho diz, você tem que amar, mas eu odeio alguém. Ou seja, ele está identificando a verdade e a mentira. Ele está identificando as trevas. E aí eu vou ter que colocar isso para onde? Eu vou ter que me arrepender. De que forma eu coloco a treva para fora? Quando eu chego diante de Deus e digo o quê? Eu concordo com o Senhor. Eu estou em pecado, estou arrependido. E são olhos que estão enxergando bem. São olhos que estão vendo a verdade. Olhos que estão saudáveis. Pastor, eu entendi e discerni o bem e o mal que há dentro de mim. Eu conheço o mal que há dentro de mim. Eu conheço a falsidade que há dentro de mim. Eu recebi a revelação divina. Eu fui beneficiado. Ou também condenado. Porque muitas vezes eu reconheço o mal que está dentro de mim, mas eu não confesso. Então entendam isso, o evangelho pode ser um cheiro para a vida, como também pode ser um cheiro para o quê? Para a morte. Eu posso ser beneficiado pelo evangelho, mas posso ser condenado pela minha incredulidade, pela minha dureza de coração. Quem está entendendo, diga amém. Então eu preciso de olhos simples da minha alma. Eu tenho que pedir a Deus para
iluminar, me capacitar, me fazer ver, me fazer julgar a minha própria condição, buscar essa verdade do Evangelho, amar o Evangelho, pedir graça a Deus. Senhor, me dê graça para que eu ame a tua palavra. Diga glória a Deus. Porque isso não vem de nós, irmão. Se a gente pudesse entender que o Evangelho é maravilhoso, a igreja estava cheia. Por que a igreja não está cheia? Porque as pessoas não entendem que o Evangelho é maravilhoso. As pessoas não entendem que o Evangelho é o caminho de felicidade, é caminho certo e verdadeiro de felicidade. Mas elas estão procurando as coisas carnais, elas estão procurando palavras que verdadeiramente satisfazem os desejos do seu próprio coração. Mas quando uma pessoa pede a Deus: Senhor, me ilumina a minha alma, me capacita a ver, me capacita a entender o que o Senhor quer me falar, eu quero buscar essa verdade do Evangelho, eu quero amar essa verdade, e você vai pedir graça para isso. Amém, irmãos? Que não haja aparências. Você vai chegar de coração o quê? Coração o quê? Coração aberto. Você vai chegar com um coração desejoso, humilde. Jesus disse: vinde a mim os humildes, os pequeninos do meu Pai. A estes aprouve a Deus dar o reino. Vinde, pequeninos de meu Pai. São os humildes, são as pessoas que receberam o Evangelho com simplicidade, são as pessoas que se renderam a Deus e largaram as suas intenções para trás. Eu me considero um pequenino, irmãos. Sabe por quê? Porque eu larguei as minhas intenções para trás e coloquei Deus em primeiro lugar. Eu não quero dizer que você não possa ter objetivos na sua vida, mas Deus tem que estar o quê? Em primeiro lugar. Coloque em Deus em primeiro lugar. Então a palavra diz aqui assim, olha, a candeia, 34, a candeia do corpo é o quê? O olho. Amém? O corpo só pode ser iluminado se os olhos forem bons. O corpo só pode ser iluminado se os olhos... Que, pastor, o que ilumina o corpo? Os olhos. Você só consegue enxergar através de quê? Dos olhos. Você só consegue andar com direção pelo quê? Se o pastor Luiz Fernando não fosse um cego, ele ia dobrar aqui e ia bater nessa coluna. Mas como eu tenho olhos, eu faço o quê? Não vá que vai bater. Aí eu desvio para cá, aí eu vou para cá. Quem está entendendo, diga amém. Então a candeia do corpo, a palavra está dizendo que é o quê? A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples. Amém? Olho simples é o quê, pastor? Sem segundas intenções. Uma alma pura. Uma alma simples, é uma alma humilde. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É uma pessoa que chega diante de Deus com sinceridade. Esse olho aqui, irmão, representa a sua alma, a capacidade sua de ver, de sentir. Amém? Então ele está dizendo aqui, sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será o quê? Será luminoso. Ou seja, se a minha alma, se eu pedir a Deus para ver, para julgar, para que eu possa buscar essa verdade do Evangelho, se eu amar o propósito de Deus, a vontade de Deus, a posição que Deus quer me colocar, sem fingimento, sem aparência, sem hipocrisia, sem segundas intenções, eu recebo essa luz. Agora, quando a pessoa chega na igreja por causa de prosperidade material, é o que o pastor fala aqui, está perdendo o quê?
Está perdendo tempo. Ah, pastor, eu vim buscar a minha porta. Ele vai abrir a porta para você. Aí você fica atrás da porta. Aí isso emociona, ele vai abrir a porta, Deus vai abrir a porta, eu vou passar na porta. E qual é o irmão que você quer atrás depois da porta? Eu quero muito dinheiro, eu quero, pastor, arrumar a porta de emprego. Ah, eu quero que aquela mulher que eu amo volte para mim, aquele marido que eu amo volte para mim. Você está com os olhos cheios de segundas o quê? Intenções. Você está cheio de maldade, irmão, que isso? Igreja agora é lugar de casar, de arrumar marido, revelação de número de identidade. O pastor adivinhou a minha vida toda. Aí daqui a pouco eu vou inventar a dança do índio aqui, ó. Vai chover, eu faço chover, hein? Vocês estão entendendo? Amém? Mas o olho tem que ser simples. Qual é a simplicidade, pastor? Buscar as coisas de quem? As coisas verdadeiras de Deus. Tem gente que vai para a igreja com segundas intenções. Hoje eu vou lá, seu Jário, porque a pastora vai me mostrar quem é a mulher que está perseguindo meu marido no trabalho. Eu já fui avisada. Eu sonhei nessa noite. Que tinha uma mulher de vermelho atrás do meu marido. Aí vem um e fala, é a pomba gira. Já estou interpretando o seu sonho, irmã, é a pomba gira. Aí todo mundo começa a entrar no oba-oba. Só que Jesus está falando aqui que tem que ter simplicidade nos olhos, ou seja, a alma tem que ter simplicidade. Leia aí, irmão, 34. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, teu olho simples, também todo o teu corpo será o quê? Será o quê? Luminoso. Aí toda a alma será luminosa. Peçam isso a Deus. Se você for simples, você vai receber o entendimento, olhe para mim, para a gente encerrar, o entendimento do Evangelho. Agora, quando você não é simples, você vem com questões pessoais para Deus, você não vem com as coisas não vem buscar as coisas do reino. Quando você gosta de sensações, de experiências e não de doutrina e não de ensinamento, esses olhos seus são cegos. São pessoas que não querem o entendimento do reino, são pessoas que não querem ouvir a palavra da felicidade, mas estão atrás de coisas terrenas. Amém? Mas eu preciso de simplicidade para enxergar a luz. O olho só vai ser luminoso se eu tiver simplicidade. O corpo só vai ser luminoso se eu tiver simplicidade. Amém? Aí a minha alma vai nutrir conhecimento, a minha alma vai ter paz, a minha alma vai ter alegria, a minha alma vai ter justiça no Espírito Santo. É como, irmão, aquela boa terra que diz lá na parábola do semeador, que recebe a semente e frutifica, e produz. O verdadeiro cristão, quando ele está com a alma dele entregue, com a alma dele cheia de simplicidade, humildade, vontade de Deus, de estar em Cristo, ele recebe a palavra da salvação e recebe a própria salvação. Essa alma é iluminada por quê, pastor? Porque nela não vai ter o quê? Não vai ter trevas. Agora, a treva é o engano do diabo, a treva é a emoção falsa, isso é treva. E para haver libertação, você tem que pedir a Deus para iluminar, para dissipar o quê? Para dissipar as trevas da sua alma. Diga glória a Deus. Aí, para encerrar, ele fala assim, olha, mas se for mal, quer dizer, o olho for mal, o corpo será o quê? O próprio corpo será uma escuridão total. Amém? Pastor, eu quero o entendimento, eu quero aceitar Cristo, o Evangelho e a luz do Evangelho. Então seja simples.
Procure as coisas de Deus. Peça essa graça de Deus para que faça você ver, para que faça você julgar e dissipar a escuridão que há dentro de você. Porque tenebrosos nós já somos, irmãos. Mas a luz de Cristo, ela dissipa a treva, dissipa o engano, dissipa a fraqueza, dissipa a dúvida, dissipa o pessimismo, fortalece, encoraja, consola. Mas quem vem com segundas intenções para a igreja, sai na escuridão. Quem vem com simplicidade, buscando Deus de coração puro, de coração entregue, cheio de disposição para receber fé, vai ter entendimento, vai ter paz, vai ter alegria no Espírito Santo. Amém? Aprenda isso, pastor. As minhas forças, a minha capacidade vão estar sujeitas a Jesus Cristo. E eu não vou considerar e nem conservar nada impuro no meu coração, porque eu sou luz, porque eu estou iluminado. Eu não vou aceitar escuridão na minha alma, eu não vou aceitar um estado tenebroso, como disse aqui no versículo 34. Se for mal, está escrito isso aí, também o teu corpo será o quê? Será escuridão. Amém? Se a alma for escuridão, você será todo escuridão. Amém? Pastor, eu quero essa luz na minha alma, eu quero a santidade, eu quero a paz, eu quero a consolação, eu quero ser luz em Cristo e para Cristo. Então abra o seu coração. Abra o seu coração para Deus e peça a Ele para iluminar, e peça a Ele para entrar, e peça a Ele para fazer morada. Glória a Deus. Pode fechar a Bíblia.